ela, lembrando que nós estamos discutindo a emenda aditiva 1. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Presidente, boa noite a todos os colegas. 16 para meia-noite já, nós estamos entrando já no dia 24, véspera de Natal, né? Então, importante momento histórico de novo que essa casa está vivendo e apenas algumas ponderações, presidente, com relação às discussões que têm sido feitas, de que dentro da base do governo nós temos conversado, inclusive o vereador Petrini esteve na última semana junto ao vereador Juliano Valim, também Zé D'Ambrós, lá em Brasília, e conversando com o prefeito Adiló, vereador D'Ambrós, eu lembro de ele ter dito sobre a importância de o governo municipal buscar recurso federal, que inclusive está já disponibilizado, e também isso já está preconizado por lei, que é o Estatuto do Idoso, que garante a gratuidade para o idoso, considerando que, inclusive, em Caxias do Sul, nós temos cerca de 30%, 33%, 35% do repasse, ou melhor, da gratuidade que é feito, é justamente ao público dos idosos. Então, é um grande passivo que existe, e este passivo pode ser compensado, inclusive, com o recurso do governo federal. Essa conta ela pode ser uma conta bipartida, talvez tripartida, mas vamos considerar governo federal e município, que é o caso do subsídio que está em discussão aqui, para que justamente esta lei que é federal possa contemplar o cidadão idoso da nossa cidade e este não tenha prejuízo. E, ao mesmo tempo, lembrar também da importância desta responsabilidade, né? Porque uma vez que este repasse não seja feito agora, neste momento que nós estamos aqui, vereador, esta passagem de ônibus ela vai chegar a mais de R$9 aí a partir de 1º de janeiro. Então, acho que é muito importante uma responsabilidade para quem diz pensar no trabalhador, e aqui fica meus parabéns, inclusive, à bancada do Partido dos Trabalhadores, que já declarou voto favorável ao nosso subsídio, a este projeto de subsídio para o transporte coletivo, desta responsabilidade de fato, que é justamente garantir esse repasse para que se possa justamente conferir a gratuidade a idosos, a meia passagem aos estudantes e para que este impacto não chegue na sua totalidade até o trabalhador. Seu parte, vereador João Luiz. Obrigado, vereador Garbim. O senhor sabe que a experiência de estar aqui há 2 dias, por gentileza, me traz algumas surpresas. A bancada do Partido dos Trabalhadores e a bancada comunista do Brasil faz um discurso muito positivo no que diz respeito a repasses do valor, né, para baratear a passagem. Mas fala e tem atitudes diferentes, porque vota contra o repasse. Então, é bom deixar frisado, vereador Garbim, que a bancada do PT e a bancada do PCdoB é a favor que o trabalhador, que eles tanto defendem, que eles estão na frente das fábricas, no início das manhãs, muitas vezes levando informações, é a favor que esses trabalhadores paguem a passagem mais de R$9. Que aquela pessoa que sai lá do interior e vem para a cidade pague a passagem acima de R$26. Então, o discurso é muito bonito. Na prática, é muito diferente. Então, orientamos a base do governo a rejeitar a emenda, tendo em vista que a bancada do PCdoB fala um negócio, mas na hora de votar o direito do trabalhador, onde a passagem não ficaria mais de R$9, ou daquelas pessoas do interior com mais de R$26, não o faz. Muito obrigado. Presidente, posto isso, então, mais uma vez nós reafirmamos essa preocupação com relação a isso. E, inclusive, eu lembro de um outro exemplo que já foi levantado aqui, que foi a Fundação de Assistência Social, que agora caminha para se tornar uma secretaria, de que Caxias do Sul empenha 93% do orçamento que é destinado hoje à fundação, sendo que essa conta deveria ser uma conta tripartida, né? Então, aí nós também temos uma falta de recursos por parte do governo estadual e também por parte do governo federal. E a mesma coisa se visualiza agora do ponto de vista do transporte coletivo. O senhor pediu uma parte, vereador Libardi? Seu parte. De forma rápida, primeiro que, bom, nós temos uma discordância estrutural e mantemos a discordância estrutural. Eu vou respeitar a fala respeitosa do líder do governo, não tem nenhum problema quanto a isso. Até porque os trabalhadores que nós representamos, e o vereador José de Abreu sabe muito bem, em 90% utilizam fretamento, que nós lutamos para que haja uma redução de 6% para 1,5%, e temos pensado saídas que serão em breve apresentadas ao governo. Mas eu queria destacar algo positivo, que é a subdivisão entre a lei
316 e a Lei 317, uma cobrança que eu e o vereador Sandro Fantinel fizemos incansavelmente para que houvesse uma técnica legislativa apurada na apresentação e foi feita, vereador Caleb. Embora a nossa discordância tenha que ser reconhecido que a técnica legislativa do projeto de Lei 316, a técnica legislativa do projeto 317 contempla as diversas cobranças que essa casa fez do Executivo no último período. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Era isso, encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas